Paz e graça, queridos. Babilônia sonhou com uma grande, sofisticada estátua. Esse é o sonho de Nabucodonosor, sonhou com a estátua. Eu quero deixar uma reflexão para você aqui, queridos. Em João capítulo 6, versículo 2. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Agora João 27, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Você está vendo aqui que em João 6:2 a Bíblia diz que uma grande multidão seguia por conta dos sinais que ele operava sobre os enfermos. Preste bastante atenção. Uma grande multidão seguia Jesus, não porque Jesus era Deus, não porque eles criam que Jesus era enviado de Deus, mas por conta dos sinais que eles viram Jesus operar. Interesse pessoal, interesse de ver alívio, interesse de receber algo, interesse, de observar, certo, milagres sendo operados, certo? Então, o que atraía a multidão até Jesus é porque ele operava grandes milagres. Então, quer atrair multidão, irmão? Aleluia! É só fazer churrasco, é só fazer cachorro quente. Atrair a multidão está aqui escrito aqui também. Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 26, disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aqui outra imagem onde Jesus vai dizer que esta multidão segue ele por causa do pão, que ele multiplicou e eles comeram e ficaram saciados. Isso atrai multidão, interesse, benefício, aleluia. Mas a cruz do evangelho não atrai multidão. A cruz de Cristo, quando Cristo está sendo pregado, naquela cruz a multidão se esparrama, certo? Aqueles que o seguiam o abandonaram, porque a cruz é a cruz que leva à salvação. Não é sinais, não é pão que leva à salvação, não é saciar o bucho, o estômago que leva alguém à salvação. E eu quero falar aqui algumas coisas aqui a respeito de alguns falsos profetas, porque está escrito também aqui em João capítulo 7, versículo 24, não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então a Bíblia me recomenda que eu também devo julgar. Quem segue a Jesus deve julgar. Quem medita na palavra deve julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Eu sei que existe o remanescente. Eu sei que não podemos generalizar, colocar todos no mesmo quilate, no mesmo patamar, no mesmo holofote, mas que existe muitos falsos profetas. Existem muitos falsos profetas, queridos. Naquela época Jesus tinha 12 discípulos ali. Daqueles 12, Jesus falou: um de vocês é o diabo, um de vocês vão me trair. Então, se hoje Jesus tem uma multidão de discípulos, também tem uma multidão de Judas, uma multidão de pessoas que traem. Amém? Então veja bem, a multidão, ela vai ali, ficar do lado de quem está ganhando. A multidão é assim, ela é hipócrita. Quando o Flamengo está ganhando, todo mundo é flamenguista. Mas quando o Flamengo está perdendo, fica todo mundo calado. Quando o Anderson Silva era o campeão de UFC combate, todo mundo dizia aranha, aranha, aranha. Mas agora que ele quebrou a perna numa luta contra Chris Weidman, a multidão está dizendo: tá velho, é um drogado, não presta mais. Porque a mesma multidão que nos vê pregando, evangelizando, se vê Deus nos exaltar, vai dizer: sabia que Deus tinha uma grande obra na vida do pastor Cícero. Mas a mesma multidão que nos vê pregando, nos vê adorando, se vê a gente tropeçar, vai dizer: eu sabia que era um cabra safado que se escondia atrás da Bíblia. E é por isso que o meu coração não está nessa multidão hipócrita. Meu coração está no Deus que diz: multidão, conserte-se, converta-se, aleluia. Nós acreditamos, irmãos, que o que chamava a atenção das multidões eram os benefícios que o evangelho, aleluia, tinha para apresentar. Hoje em dia, dificilmente existe apóstolos como antigamente, discípulos como antigamente. Sei que existe,
tem o remanescente. Mas entre esses multiplicaram também os falsos apóstolos, falsos pastores, falsos pregadores, falsos, profetas. E aí o que acontece? Eles sabem que o que atrai a multidão é os sinais, os milagres. Então assim, eles não sabem operar milagre como Jesus operava, como os apóstolos operavam, sem generalizar. Eles não sabem fazer sinais como Jesus fazia. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer truques, tá? Vão fazer truques com aplicativo de celular, tá? Para tentar te enganar através de aplicativo de celular, para você, através da rede social, acreditar que eles estão fazendo milagre. Outra coisa também, um certo pregador, ele é agendado numa igreja, e aí ele pergunta: a igreja tem Facebook? E aquele pastor ali, talvez ali na sinceridade, na pureza, diz: tem sim, o Facebook da igreja é tal. Então ele entra no Facebook da igreja, e lá ele vê lá quem são os seguidores daquele Facebook. Então ele tem noção de quem são as pessoas, certo? Que fazem parte daquele ministério. Ele entra lá na página daquela pessoa, bisbilhota a vida daquela pessoa, vê data de nascimento, vê nome da mãe, nome do pai, com quem ela anda, em qual empresa ela estuda, qual é o endereço dela. Então ele começa a bisbilhotar. Aí no dia que ele vai naquele culto pregar a palavra do Senhor, aí ele diz: fulano de tal, que mora no endereço tal, mas isso, ele já viu a vida da pessoa completamente no Facebook. E a multidão fica: ah, meu Deus, é homem de Deus, é fogo puro e tal. Ei, eu não estou dizendo que Deus não pode revelar o nome de alguém, porque Deus já me revelou. Eu fui pregar em Vicentinópolis um tempo atrás, e Deus me mostrou o nome de uma pessoa. Eu falei: filho, teu nome é fulano de tal, não é? Ele é. Só que Deus não anda me revelando isso constantemente. Tá bom, irmãos? Mas eu sei que existe o remanescente. Mas a maior parte dessa situação aí, meu filho, é mágica, é truque, certo? Como é que eu posso dizer? É ouro de tolo, certo? Então assim, nem tudo que reluz é ouro. Meu filho, vá para as escrituras, certo? A palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele quer falar contigo. Certo? Veja bem, a igreja da terra, os templos, a religião evangélica, ela não é a dona do céu e nem a dona do evangelho na terra, tá, irmão? Evangelho, palavra de Deus, é lugar que só tem um dono, tá, irmão? O dono é Jesus. A igreja, ela é invisível. Não dá para você dizer que olha a igreja de Cristo A, olha a igreja de Cristo B, não. A gente vamos para a igreja pelo seguinte motivo, tá? A gente vai para a igreja primeiramente, certo? Primeiramente, para adorar ao Senhor Jesus, certo? Mas também nós entendemos que existe os pilantra, os picareta na fé. E aí o que acontece? A gente estamos instruídos na palavra de Deus para numa oportunidade a gente confrontar também. E também sermos confrontados quando for necessário. Porque Deus também tem homens que pegam o microfone, que usa para mim, que usa para você. Esses são os motivos. Mas dizer que a salvação está na igreja, não está na igreja. A salvação está em Jesus, certo? Quando Pedro, ele viu que Jesus falou para os discípulos: vocês também não querem sair fora, não? Pedro falou: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então só Jesus tem as palavras de vida eterna. Quando Jesus morre, o que Pedro faz? Pedro volta para a pescaria. Porque se Jesus morrer na nossa vida, voltaremos para a mesma vida da onde ele um dia nos tirou. E Pedro volta para a pescaria, porque é melhor ele voltar para a pescaria do que voltar para um templo onde a mentira está sendo propagada, onde a mentira está sendo, certo, muitas das vezes generalizada, certo? Então, como Pedro não tem instrução bíblica, ele não tem conhecimento bíblico, o que ele vai fazer? Ele volta para a vida de onde ele veio. Essas pessoas que se desviam, irmão, elas não desviam não é porque elas querem, não é porque elas não têm conhecimento bíblico. E algum despertamento diz que lá na igreja tem alguma coisa errada. É quando Jesus entra na vida da pessoa, volta para a vida da pessoa, que a pessoa verdadeiramente, ela tem autoridade para entrar e para sair. Um pregador um dia desse disse que nós não temos livre-arbítrio. Ele falou que quem está em Cristo se torna escravo de Cristo. Numa parte ele falou bem, só que ele falou aquilo beneficiando certa religião a qual ele faz parte. Porque eu quero dizer para você que só quem tem livre-arbítrio é quem tem Cristo na vida. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em João 10 que aquele que entra por ele entra e sai. Quer dizer, tem
liberdade, tem livre-arbítrio. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Por quê? Por que encontrará pastagem? Porque só uma pessoa que é livre tem o direito de decisão. Tem aí força para decidir pelo aquilo que é certo. Uma pessoa que é escrava, ela não tem condições de decisão, certo? Então eu tenho um livre-arbítrio para decidir aquilo que é melhor para a minha vida, certo? E quem me deu esse livre-arbítrio? O próprio Jesus Cristo. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, e Ele me libertou da escuridão, Ele me deu livre-arbítrio para escolher o que é certo. Agora, quem é escravizado nas trevas não tem escolha, tá? Ele não se garante que amanhã ele não vai fazer tal coisa, que daqui a pouco ele não vai adulterar, que ele não vai fazer isso, que ele não vai fazer aquilo. Por quê? Porque ele não se garante, ele é preso nisso, certo? Olha só, um taxista parou num ponto e ali entrou um crente dentro do táxi dele. E aquele taxista percebeu que o camarada era crente, falou: olha, eu não gosto de crente. E o cristão falou bem assim: mas por que, rapaz? Crente é bênção, crente em Jesus, né? Aí ele: não, é porque crente não pode fazer nada, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode farrear, não pode ouvir música. Aí o cristão falou: a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, certo? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me prender por nenhuma delas, certo? E ali aquele taxista, ele fumava, ele pegou um cigarro, acendeu e deu um pro crente de propósito, para ver se o crente podia. Naquele dia, rapaz, o crente pegou e fumou o cigarro, caiu na tentação, irmão, e fumou aquele cigarro. E o taxista jogou o quimba fora, o crente parou de fumar também, jogou o quimba fora. Daqui 2 minutos, o taxista acende outro cigarro e oferece outro pro crente. Aí o crente falou: não quero mais não, não quero mais não. Aí o taxista: não falei que você não podia fumar, rapaz? Você não pode fumar, você não pode beber, tá vendo? Você só fumou aqui só pra tentar assim proteger sua religião. Aí o crente falou: olha, eu tanto posso dizer que quero fumar, como posso dizer não quero mais fumar. Mas o senhor não, o senhor está escravizado neste vício. Tu não tem poder para dizer não vou fumar mais. Mas quem é salvo, liberto em Cristo Jesus, tem sim, meu filho. Poder de escolha, decisão de escolha, escolher o que é certo, o que é legal. Meus queridos e meus amados irmãos, nós vivemos nos tempos tão difíceis, tá? Que se um irmão, certo, fala mal de pastores que adulteram, que se prostituem, o que os defensores, né, da delicadeza vão dizer, ó, para de julgar o irmão. Mas quando o pastor tá lá no púlpito também pregando, certo? E mete o taco naquele irmão lá, que talvez está vivendo de forma errada, que não está dando dízimo e tal, você está roubando a Deus. Vem cá, irmão, qual dos dois está errado? O que está pregando lá em cima ou o que está falando na rede social? Certo? Então assim, meus queridos e meus amados irmãos, a Bíblia diz: julgai segundo a reta justiça. Apocalipse capítulo 11 vai dizer que João recebeu uma vara para medir. E a Bíblia diz: João mede a parte interior do templo, o altar e aqueles que nele adoram, mas a parte exterior não meça. Jesus está dizendo: quem está fora, deixa para lá. Você não tem nada a ver com a vida dos que está fora, mas quem está dentro, aí você pode julgar, pode medir, veja como é que está a vida, como é que está a situação, com todo o amor e velando pela tua própria vida, como é que tu tem andado também. Amém? Deus abençoe a todos. Vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar longo. Forte abraço, pastor Cícero na área, e que Deus abençoe cada um dos irmãos, e vamos nessa caminhada até Jesus voltar. Tudo para a glória do nome dele.